Então, boa tarde a todas e todos. Estamos começando mais um dia a nossa transmissão do Café com Mendeley. Hoje, o segundo dia do módulo, e a gente hoje vai falar um pouco mais sobre a biblioteca pessoal, né? Como agregar documentos na nossa biblioteca pessoal. Meu nome é Nalinha, eu sou bibliotecária do Instituto de Biociências. E eu sou a Bárbara, sou bibliotecária da Faculdade de Direito da URGS. E esperamos que vocês tenham feito a lição de casa que a gente deixou ontem, né? De instalar o Mendeley e mexer um pouquinho nele, fazer aquele cadastro. Para hoje a gente ver como é que a gente vai alimentar a nossa biblioteca pessoal. Antes, então, da gente começar, já vou falar aqui, já que isso vai ficar no vídeo, né? Importante, o pessoal que está assistindo fora da... que não está na sala do MConf, então, o pessoal não recebe certificado, tá? A gente só quem registrar presença, então, na sala do MConf, que foram as primeiras 100 pessoas que se inscreveram no curso, né? Que é a capacidade máxima da sala, que vão, então, receber o certificado pelo portal de extensão da URGS. Esse trabalho aqui que a gente está fazendo, essa versão do curso, a segunda edição, ela é uma ação de extensão vinculada à Faculdade de Direito da URGS, em conjunto com o Instituto de Biociências da URGS. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como criar a biblioteca, como é que eu faço para fazer importação de PDFs, sincronização de arquivos, que a gente já comentou um pouquinho ontem, a gente vai falar mais hoje. Adicionar materiais de base de dados, adicionar materiais do nosso computador pessoal, tá? Organização em pastas e alimentando a biblioteca de documentos do nosso computador, que é a pasta monitorada, que eu acho maravilhosa, acho mágica. Então, continuando aqui um pouquinho o reconhecimento da ferramenta, tá? A gente ontem mostrou para vocês, essa aqui é mais uma interface, de novo uma interface da minha biblioteca, tá? Então aparece ali o meu nome com a minha cara. E aquilo que a gente comentou ontem, você clica em cima do documento e ele vai abrir uma aba com os metadados e com as informações de título, autor, dados de publicação, resumo, tá? Aqui na lateral, como você vai organizar esses documentos em pastas, tá? Em pastas e subpastas. E aqui no meio, então, todas as entradas que a gente tem, todos os documentos que a gente tem com ou sem os PDFs, tá? Alguns com PDF, alguns sem. Então, a gente pode ter só as referências bibliográficas, só a indicação que existe essa bibliografia, esse material, e eu vou citar ele no meu trabalho, ou eu posso ter o PDF dentro do Mendeley, e aí eu consigo gerenciar os meus documentos e trabalhar com eles diretamente dentro do Mendeley. Então, como é que a gente vai criar a nossa biblioteca pessoal? A partir dos PDFs que a gente já tem salvo no nosso computador, que todo mundo tem, com certeza todo mundo tem muitos materiais já salvos nas suas pastas, ou fazendo importação dos navegadores de internet, levando para o Mendeley e aí acessando através da versão mobile, versão desktop ou versão web, que a gente já falou ontem, tá? Então, primeiro passo, vamos começar pelo mais simples. Como é que eu vou trazer arquivos do meu computador pessoal para dentro do Mendeley? Eu tenho aqui a minha pasta de documentos, tá? E aqui eu tenho um material que eu quero importar, quero levar para dentro do meu Mendeley, ok? Esse aqui é uma imagem da pasta com a visualização do documento. E aí, dentro do Mendeley, vou lá em cima, a gente vai mostrando todas as versões, tá? Começando aqui com desktop. File, add file, tá? Arquivo, adicionar arquivo. Ou então, tá? Sempre tem mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Ou eu vou aqui no File, ou eu vou direto nesse íconezinho aqui com a folhinha, com aquele símbolo de mais, e vou ali Add File, tá? Faz a mesma coisa, qualquer um dos dois. A partir disso, tá. E aí na versão web também, adicionar, importar documento, tá? Então vocês vão buscar onde no Mendeley vai dar uma opção de puxar um documento, importar um documento, importar um arquivo, ok?
Clico ali para adicionar o arquivo, ele vai abrir a minha pasta, ele vai abrir minha pasta de arquivos do meu computador. Seleciono o arquivo que eu quero e dou um abrir, ok. E aí esse material veio parar aqui dentro do meu Mendeley. É isso, gente. Acabou o curso agora. Não, é isso. Bem simples, tá? Bem tranquilo. Esse primeiro passo, bem simples. Aqui, os metadados, eles já estão bem certinhos, tá? Que eu já corrigi. Mas sempre que vocês fizerem, colocarem documentos na biblioteca pessoal de vocês, vocês corrijam essas informações aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dos metadados mais adiante. Além da importação de adicionar o arquivo, eu também posso fazer o seguinte, ó. Tem a minha pasta com os meus arquivos no meu computador e eu vou segurar, arrastar e soltar dentro da minha biblioteca, tá? Então, uma outra possibilidade também, vai funcionar da mesma forma. Segura e solta, tá? Adicionar ou arrastar os documentos. E na versão web, que é a versão que a gente acessa através do navegador também, vocês podem ir lá em adicionar arquivo, ou direto da pasta, arrasta e solta ali na versão web, tá? Isso aí vocês vão começar a fazer com os arquivos que vocês têm no computador de vocês. Como a gente já falou antes, façam isso com algum critério, tá? Não coloquem qualquer receita de bolo dentro do computador, dentro do Mendeley de vocês, porque existe um espaço limitado, tá? Então, como vocês estão começando agora a usar, é legal dar uma selecionada no tipo, que materiais que eu vou utilizar, que materiais que eu vou colocar aqui, tá? Será que eu realmente preciso daqueles documentos que eu baixei há 5, 10 anos atrás? Será que aquele artigo ainda é válido? Será que esse livro ainda é importante para minha pesquisa? Eu ainda estou trabalhando com o mesmo assunto na minha pesquisa, tá? Então, dá para colocar livros também dentro do Mendeley, tá? Qualquer coisa, um PDF, que vocês têm. Essa é a importação de arquivos de dentro do computador de vocês, tá? Bem tranquilinho isso aqui. Tranquilo até agora, gente? Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode ir mandando aqui no chat que a gente vai respondendo. Agora, a segunda maneira de colocar materiais dentro do Mendeley. A gente vai pegar materiais da internet e vai jogar para dentro do Mendeley. Da internet da onde? Gente, pesquisa acadêmica, cientistas, pesquisadores maravilhosos que vocês vão pegar de base de dados, tá? Então, o portal da CAPES, EBSCO, Web of Science, Cielo, PubMed, Scopus, tá? Das bases de dados, a gente vai conseguir fazer uma importação daí para dentro do Mendeley. Importação de base de dados. Tem dois movimentos que vocês vão fazer. Nas bases de dados, nos navegadores, vocês vão procurar o botão exportar, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, vocês vão ver. Ele sempre esteve lá, esse botãozinho de exportar, mas agora vocês vão começar a prestar atenção nele. Então, vocês vão exportar. Isso aqui é importante. Procurem o formato RIS ou o formato BibTeX, tá? E aí, no Mendeley, vocês vão fazer a importação desse material. Como é que isso funciona? O gerenciador de referências, ele vai trabalhar com metadados, tá? Que são os dados sobre os dados do documento, tá? Bárbara, tu queres falar um pouquinho dos metadados? Sim, sim. Eu estava Sim, volte. respondendo uma mensagem aqui do chat, daí só para terminar de responder. E dá para baixar a apresentação aqui. Quem está aqui no Uniconf, pode baixar a apresentação, ó, aqui nesse cantinho, tá? Nessa flechinha aqui. Só quem está no MConf, tá? Quem não estiver na Só sala quem está no Uniconf. não vai conseguir baixar a apresentação. A gente está respondendo isso, gente, porque nós escutamos essas perguntas ontem, tá? Pelo Facebook. Então, só para deixar para o pessoal que está assistindo pelo Face para saber o que a gente está fazendo. Essa parte dos metadados, tá? Ela é bem importante. Eu acredito que
a maioria aqui sabe o que são metadados, né? Que são aquelas informações que são intrínsecas de qualquer documento digital, tá? Qualquer arquivo digital ele vai ter informações embutidas naquele documento e essas informações, então a gente chama, eu estou sendo bem genérica, tá? Mas assim, essas informações a gente chama de metadados, principalmente para fins de bases de dados, ou de catalogação, ou de bancos de dados. Esses dados são extraídos, então, automaticamente pelo Mendeley, tá? Quando a gente tem um arquivo, ele vai extrair automaticamente esses dados. Porém, quando a gente cria um documento digital, ou quando uma empresa fornecedora de periódicos, artigos, livros, eles vão embutir, então, metadados, né? Vão manipular esses dados e vão colocar neste arquivo, tá? A qualidade dos dados que são inseridos em determinado artigo vai influenciar a forma como o Mendeley vai extrair esses dados. Então, é por isso que, às vezes, a gente baixa um arquivo para dentro da base de dados e ele automaticamente já preenche todos os campos. E, às vezes, a gente baixa e fica tudo errado, tá? Então, não é culpa do Mendeley, é culpa do arquivo, na verdade, do provedor do arquivo, que vai afetar como esses dados, então, são colocados. Aí aqui, eu acho que a Analink tem que falar, né, Analink? Porque, no fim, acho que os metadados estão mais para frente ali, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte dos metadados, da correção dos metadados, da importância de vocês fazerem essa correção, tá? Tanto nesse momento agora, enquanto vocês estão importando, isso depende muito também da quantidade de documentos que vocês vão estar trabalhando em determinado, né, no momento da importação dos registros, tá? Mas você tem que saber o que é metadado e o que acontece com eles quando ele entra para dentro do Mendeley, tá? Então é isso que ele faz. Às vezes, se ele não reconhece os metadados, é porque o arquivo que vocês estão importando não tem esses metadados bem estruturados, tá? Não é o que o Mendeley esteja errado, uma coisa assim. Olha eu defendendo o Mendeley. Tá, então vamos começar aqui. Eu vou dar vários exemplos de base de dados e aí vou mostrar para vocês como é que vai funcionar essa lógica para trabalhar com as bases de dados e o Mendeley, tá? Então, aqui no portal da CAPES, tá? Fiz uma pesquisa, encontrei alguns documentos que me interessam, que eu quero utilizar. Eu vou puxar esse material para dentro do meu Mendeley. Dentro do portal da CAPES, tá? Treinamentos específicos de portal da CAPES, mas a maioria aqui é bibliotecária, então você já tem esse conhecimento, eu espero. Né? Se não, qualquer coisa a gente pode conversar depois. Dentro do portal da CAPES, vai aqui, detalhes, enviar para, exportar em formato RIS. Tá? Então, tu vai localizar na base de dados aonde que está o botãozinho de exportar. Tá? Então, aqui dentro da CAPES, vai em detalhes do documento, enviar para, exportar em formato RIS. Procurem o formato RIS, procurem o botão exportar. Outro exemplo, dentro da Web of Science, tá? Fiz a minha pesquisa dentro da Web of Science, localizei os documentos que me interessam, e aqui tá o botãozinho de exportar, tá? Então, eu vou selecionar o documento que eu quero, tá? Clica em cima do documento, marca ele, e vai ali exportar, ok? E aqui dentro da Web of Science, eu vou abrir aqui e dizer, não tem RIS, não tem BibTeX, não vou mais usar a Web of Science. Procure aqui outros formatos de arquivo. E aqui vai aparecer o BibTeX, tá? Então, a lógica é encontrar onde é que vai fazer a exportação e onde é que está o RIS e o BibTeX. É isso que vocês vão fazer em qualquer base que vocês tiverem. Tá, só uma coisinha, né, que tem a ver com um questionamento que a gente recebeu a respeito, quando vocês estão trabalhando com bases de dados, tá? Principalmente essas duas bases que a Nalin mostrou agora. O portal da CAPES, então, ele é um portal, né? Dentro dele tem várias bases de dados, tá? Mas as informações que o portal da CAPES apresenta para a gente na tela de resultados, ali naquela outra tela que a Nalin mostrou, ele apresenta é um referencial ali, vamos dizer.
Naquela apresentação do portal da CAPES, a gente tem que considerar, apesar de a gente conseguir ter acesso ao documento completo, muitas vezes, ele indica ali se tem o texto completo ou não, aquilo que ele nos apresenta como uma lista de resultados é considerado como uma base referencial, tá? Porque a gente não, então, não tem como o gerenciador de referências, naquele momento ali, pegar os documentos, tá? Mesmo que a gente use o Web Importer, por exemplo, tá? Ele não vai conseguir ler que tem uma referência e tem um documento atrelado àquela referência, tá? Então, aqui o que a Analin está mostrando para vocês é como faz a exportação de listas de referências ou de referências individuais. E nenhum desses... Aqui, a gente está exportando só a referência, sem PDF, tá? Em base de dados, é assim que se trabalha. A gente exporta a referência, tá? Se vocês conseguirem levar o PDF junto, é lucro, mas não é a regra. A regra de o trabalho do gerenciador com base de dados o que importa é a lista dos resultados, ele é um passo da pesquisa, entende? Então, normalmente, quando a gente faz um levantamento bibliográfico em base de dados, o que nos interessa é uma lista de resultados, e a partir daquela lista de resultados, a gente vai, então, acessar os documentos. Mas o primeiro momento, lista de resultados, é o que o gerenciador permite, a base de dados, então, permite que tu exporte. Porque esses arquivos que a gente diz, o BibTeX, formato BibTeX, formato, esqueci o nome, RIS, tá? Eles são basicamente aqueles arquivos TXT, assim, é só um monte de textinho. Então, ele não tem imagem, não tem PDF, é um arquivo minúsculo, tá? Ele realmente só contém a lista de referências bibliográficas se vocês selecionarem para exportação. É isso. Mais um exemplo aqui, então, da base Scopus, tá? Fiz uma pesquisa dentro da Scopus. Eu pulei aqui. Fiz uma pesquisa dentro da Scopus, seleciono o documento que eu quero e aqui está o botão de exportar. Dentro da Scopus, ele vai aparecer aqui a opção Mendeley, tá? A opção RIS. Aí agora, qual dos dois que eu vou utilizar? Tu pode fazer a exportação em formato RIS, tá? E sempre que fizer essa exportação, vai baixar um arquivinho, tá? Um arquivinho, um TXT, assim, um formato RIS bem levezinho. Vocês nem conseguem abrir ele fora do Mendeley. Ou se tu escolher a opção do Mendeley, ele vai enviar direto para o Mendeley Web, tá? Daí vai pedir para vocês logarem no Mendeley e tal, e vai enviar direto para o Mendeley Web. Só a Scopus aqui, que é Deus e Vira, ela vai ter esse botãozinho um pouco diferente. Outro exemplo, dentro da PubMed, tá ficando repetitivo, né? Para vocês entenderem bem a ideia. Dentro da PubMed, seleciona o material. Não tem a exportar. E agora? Enviar para gerenciador de referências, Citation Manager. Só deixar, claro, todas essas bases que a Analy está mostrando aqui são bases de dados referenciais, tá? Então, não tem o PDF. Você só, eu vou frisar bastante isso, tá? Porque essa é uma coisa que a gente recebe, mesmo nos cursos presenciais, tá? Isso gera uma decepção nas pessoas, assim. É uma decepção, porque daí a pessoa vê, meu Deus, vai vir tudo prontinho. Não, milagre o Mendeley não faz. Nenhum gerenciador, na verdade, tá? Cristina está perguntando do Web Importer, daqui a pouquinho a gente já vai chegar nele, tá? Eu amo o Web Importer, sou mega fã do Web Importer, a Aline odeia ele. Odeio o Web Importer. Não suporto o Web Importer, acho horrível o Web Importer. Bastante, assim. Tá? Aqui, daí voltando, base de dados, fez exportação, achou o arquivinho RIS, tá? Ele vai baixar o arquivinho RIS assim, ó. Um primo RIS export.ris, um da PubMed aqui, tá? Um save, esses arquivinhos com nomes estranhos aqui. É isso aqui que ele vai baixar no computador de vocês. E aí, dentro do Mendeley Desktop, que é o que a gente está mostrando principalmente, arquivo, importar, e aí vocês vão escolher se baixou um BibTeX no BibTeX, se baixou um RIS, coloca um RIS. E aí ele vai trazer, aqui é o momento geralmente que as pessoas têm a decepção, a referência do material, tá? Mas não veio o PDF.
Veio só a referência, porque o Mendeley é um gerenciador de referências que a gente usa para organizar a nossa biblioteca pessoal. Vantagem de usar a importação e exportação com o formato RIS e BibTeX é que esses metadados têm muito mais chances de vir corretos, tá? Eles já vêm bem certinhos, bem bonitinhos aqui. Quando tu faz a importação do PDF, vem o PDF e pode vir as informações dos metadados. Não necessariamente vem os metadados. Mas se vocês fazem a importação e exportação com formato RIS, não vem o PDF, mas vem os metadados. E aí depois, descendo um pouquinho mais na página, se quiser, dá para incluir o arquivo dentro da referência que você já tem, tá? E tem outra opção também para colocar documentos dentro do Mendeley, que é através do Web Importer. E eu tenho pavor do Web Importer. Eu não me dou bem com ele. Não funciona para mim, tá? Mas a Bárbara, ela adora o Web Importer. Ela tá voltando aqui. Voltando lentamente, né? Então, a gente está mostrando aqui. Primeira opção, joga os PDFs do teu computador dentro do Mendeley. Vai ter o PDF, mas não necessariamente vai ter os metadados das referências. Segunda possibilidade, importação e exportação de base de dados. Não vem o PDF, mas vem as informações dos metadados para referência, tá? Terceira opção agora, Web Importer. Então, o Web Importer, ele é um plugin, tá? É uma coisinha que tu instala lá, um programinha, um aplicativozinho que tu instala no teu navegador. Ele tem para navegador, para a maioria dos navegadores, tá? Ele tem para o Safari, para o Mozilla, para o Chrome, tem mais um que agora eu esqueci, o Explorer, se não me engano. Ou outro que não é mais Explorer, tá? Então, o que ele faz? Ele é legal, assim, é por isso que eu gosto dele, porque ele permite, então, que a gente alimente a biblioteca mesmo quando não está utilizando o computador pessoal, tá? Porque essas outras formas de importar para dentro da biblioteca utilizam, né, essas formas que a Annalyn mostrou ali, tu está importando direto para a tua versão desktop para o teu computador pessoal, normalmente, porque é isso que a gente utiliza com mais frequência com a versão, com o software instalado. E com o Web Importer, tu não precisa instalar nada e tu manda direto, então, para a nuvem, tá? O que tu estiver navegando. Então, as possibilidades de uso do Web Importer, o que acontece? Então, aqui, deixa eu aumentar aqui essa telinha, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho instalado no meu computador, tá? O Web Importer. E aí ele vai ficar aqui bonitinho. Então, eu estou fazendo uma pesquisa aqui no portal da CAPES, que foi o primeiro modelo ali de pesquisa que a Annalyn mostrou. E até para vocês verem um pouco como é que funciona o Web Importer e como ele não funciona, tá? Então, aqui eu estou numa lista de resultados, ó. Então, eu fiz uma pesquisa e eu tive um monte de resultados aqui, os resultados estão sendo apresentados na minha tela. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ver o que o Web Importer vai reconhecer dessa tela de pesquisa aqui. Então, eu vou abrir o Web Importer, tá? Vou clicar lá naquele botãozinho que eu tinha mostrado ali para vocês em cima, clico no botão e ele vai abrir, então, essa tela para eu fazer o login na minha conta do Mendeley, tá? Então, uma vez que a gente faça login na conta do Mendeley, ele vai, ou não, né, me dizer o que ele reconheceu daquela tela ali. Então, no caso do portal da CAPES, tá, como eu falei antes, ele é uma base, ele não é uma base, ele é um portal que inclui várias bases e ele te apresenta, então ele puxa a informação de todas essas bases, né, ao mesmo tempo. Essa interface que a gente tem do portal da CAPES é que nós, bibliotecários, né, chamamos de, sabemos que é um serviço de descoberta, que é um programa que ele cria essa interface, mas na verdade, por trás ele está puxando informação de várias bases diferentes, tá? Então, aquela lista que a gente recebe ali, ela não tem os documentos vinculados a ela, ela só vai te dar um link para daí tu clicar no link e ser redirecionado para o lugar onde aquele documento está armazenado, tá? Então, é por isso que quando eu clico no Web Importer aqui, ele não consegue reconhecer nada, ó. Ele não está reconhecendo nem a lista de
de documentos que tinha aqui, ele reconhece como uma página, tá? Ele entendeu que isso aqui era uma página da web, tá? Ele não conseguiu reconhecer, então, os documentos que estavam ali. Já se eu tiver se eu tiver numa lista de resultados da pesquisa. Agora, um lugar onde é super fácil de fazer esse teste, e sempre funciona, tá? É no Google Acadêmico. No Google Acadêmico é diferente, tá? Pela estrutura do Google Acadêmico, porque na verdade eu também, o Google Acadêmico não é uma base de dados, né? Ele é uma interface de pesquisa que é a mesma coisa, ele vai me indicar onde é que aquele documento está disponível, tá? Mas ele consegue indicar aqui, se tem, ele reconhece alguns nomes, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá? Então, se eu estiver numa lista de resultados de pesquisa no Google Acadêmico, e eu, então, fizer o login no Web Importer, ele vai me mostrar quais daqueles documentos ali que ele reconheceu. Então, o primeiro, ele não reconheceu nada, ó. Ele nem entendeu essa informação que estava aqui. O segundo, ele também não entendeu nada. O terceiro, ele já reconheceu e já está me dizendo aqui, ó, tem PDF junto. Então, nesse caso, se eu clicar aqui, eu vou clicar aqui, então, eu quero esse documento aqui, e ele vai mandar esse documento já para a minha biblioteca da nuvem. Então, é super prático, tá? Como ele aqui já dá para ver que ele reconheceu algumas informações, não significa que eu não possa pegar as outras informações aqui da lista, tá? Eu posso marcar tudo isso aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai mandar o que ele conseguir extrair de metadados para dentro da minha biblioteca. Mas pode ser que, né, chegar lá com uma informação pela metade que não tem, que o próprio Web Importer não está reconhecendo, não tem muito valor. No Google Acadêmico, a gente também consegue fazer exportação de lista de referências, tá? A gente não colocou aqui, até porque, né, agora e principalmente agora que a gente está meio brigando com o Google, depois da nossa expulsão, né, da nossa conta, mas... Então, aqui, eu fiz então essa pesquisa, vou mandar para minha biblioteca, tá? Mas o que o Web Importer funciona realmente bem é quando a gente está na tela fazendo a leitura documento por documento, tá? Então, essa visualização, essa habilidade de ler listas de resultados, tá? E já fazer a importação da referência junto com o PDF é uma funcionalidade do Web Importer que está ficando cada vez melhor, mas ela ainda não é perfeita, tá? O número de resultados que estiver na tela, ele também não tem, varia, mas eu vou dizer assim, ó, mais de 50 resultados na tela é quando começa a dar os problemas. Pode dar até com menos resultados, dependendo da base de dados que vocês estão utilizando, tá? A vantagem de fazer isso é quando a gente tem poucos resultados. Então, se eu faço pesquisa numa base de dados, tá? Não numa base referencial, mas, por exemplo, uma base de dados que tenha uma base de dados específica que tenha o texto completo dos documentos. Então, normalmente uma base de dados de uma revista, estou fazendo uma pesquisa no site de uma revista. Tá? E a revista tem 20 anos de publicação e todos os artigos daquela revista estão ali publicados naquele site, no SER, por exemplo, né? Numa plataforma que eu tenho acesso, então, a todos os artigos daquela revista. As pesquisas, daí eu faço uma pesquisa por assunto e ele vai me listar vários artigos que foram publicados naquela revista em diversos fascículos diferentes. Naquela lista de resultados ali, se eu colocar o Web Importer, ele vai reconhecer toda aquela lista de resultados e vai me indicar que os PDFs estão todos ali, quais que eu quero baixar. Mas esse é o caso muito específico. Então, normalmente, mesmo com o Web Importer, é muito difícil da gente conseguir fazer esse trabalho sem ter que manualmente adicionar os PDFs depois. Tá? O Mendeley, o Mendeley e o gerenciador de referências em geral, tá? Eles são feitos prioritariamente para lidar com referências, tá? Essa adição do PDF ainda vamos dizer, um frufru aí que tem nos gerenciadores, tá? Mas não é aí, então não é uma funcionalidade que funciona é ótima,
que está 100%, assim. Então, a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, como uma pessoa entrou em contato e perguntou, né? Então, tu tem uma lista de 400 resultados, tá? Tu não vai conseguir fazer a importação ou vinculada já do PDF com o artigo de todos os resultados, de uma vez só. Então, aqui, quando eu estou fazendo um por um, ele funciona perfeitamente. Então, aqui ele já me diz, e se eu estiver dentro de uma base de dados, ou se eu estou pesquisando num periódico, eu abro um artigo para fazer a leitura, aquele artigo me interessa, então eu vou dizer, eu quero mandar esse artigo aqui para dentro da minha biblioteca agora, tá? Vou abrir aqui o Web Importer, e ele não só vai me dizer, tá, eu vou baixar esse artigo, e tem mais outros artigos interessantes nesse mesmo número que talvez queira baixar, aproveitar que está nessa tela e já baixar eles também. Então, eu gosto do Web Importer por isso e pela praticidade, né? Pra gente, às vezes, tu começa a ler um artigo, não tem tempo de ler aquele artigo ali, mas já encontrou ele, então já quer mandar para a biblioteca para ler depois, e isso é feito rapidamente. Então, aqui, se eu estiver numa lista de resultados, então, em uma base de dados, que ele consiga reconhecer, tá? Então, aqui ele vai me dizer, esse artigo aqui, isso aqui ainda é daquela lista de resultados lá do Google, tá? Então, aquele segundo aqui, ele permite também que eu dê uma olhada no PDF. De repente, eu não tô, como eu só estou vendo uma lista de resultados no Google Acadêmico, pode ser que eu não vou ficar também adicionando milhares de coisas com PDF ainda para dentro da minha biblioteca, que eu tenho um espaço de 2 GB só, né? Sem verificar antes. Então, ele permite que eu olhe o PDF antes de mandar ele para minha biblioteca. Isso é uma funcionalidade mais recente do Mendeley, do Web Importer, tá? Então, eu posso selecionar eu também posso aqui, vi o artigo, verifiquei o artigo, para onde eu quero botar esse artigo, tá? Isso aí a gente vai falar um pouquinho depois de como organizar a biblioteca. Na verdade, a organização da biblioteca é mais no próximo, mas aqui vamos dizer que eu já tenho pastas selecionadas, tá? Para cada assunto. E aqui eu já posso clicar aqui e dizer para qual pasta que eu quero que vá esse documento dentro da minha biblioteca do Mendeley. E ele manda para aquela biblioteca, tá? Então aqui, por exemplo, eu cliquei ali, ele já abriu todas as listas de pastas que eu tenho, tá? Como eu estou logada, ele tem acesso, então, à minha biblioteca e todas as minhas funcionalidades ali. Posso selecionar, então, os arquivos. Aqui, selecionei os arquivos, então, que eu queria mandar, ele já vai me mostrar aqui. Então, tudo que tu selecionar aqui vai para essa pasta aqui de capacitações. Deixa eu voltar, que está bem grande, eu não estou enxergando nada. Aqui, a outra funcionalidade, coisas que a gente pode fazer. Então, quando a gente já está importando os registros, tá? É fazer alteração dos metadados nesse momento de importação. Isso é um pouco diferente do Mendeley Desktop. Então, ele te dá mais... tu pode já organizar melhor as coisas antes de inserir dentro da tua biblioteca. Que normalmente, na versão desktop, a gente ou importa uma lista gigantesca, e daí já não... Né, primeiro vai botar tudo para dentro da biblioteca, para depois organizar dentro da biblioteca. E aqui no Mendeley, no Web Importer, ele te permite que antes de colocar as coisas dentro da tua biblioteca, tu já dê uma arrumada para não ter que ter trabalho depois. Mas isso assim, é opcional. Vocês podem simplesmente adicionar tudo, ela louca, assim, não tem problema. Mas lembrem-se, né? Tudo que é adicionado tem que ser arrumado um dia, porque é fundamental que essas informações que a gente coloca no Mendeley, para que a referência bibliográfica lá, vamos dizer que vocês estejam utilizando o gerenciador de referências para a função primordial dele, que é referências e citações, tá? Fazer as referências e citações no documento, num artigo, numa produção intelectual, tá? O que vocês têm que fazer, se as informações estiverem corretas, então esses metadados estão errados, se o título do artigo está errado, se não tem título, se não tem autor, se não diz de qual publicação que aquele documento ali foi publicado, vai ficar tudo errado nas referências, tá? Então, às vezes, é melhor perder esse tempo fazendo as correções
antes de vocês colocarem dentro da biblioteca, do que deixar para fazer tudo, né, de uma vez só. Então aqui, e a vantagem de fazer as correções aqui no Web Importer, quando a gente está importando o documento, é justamente essa. Normalmente a gente está com o arquivo ali, olhando o arquivo, tá? E aí eu clico nesse aqui, por exemplo, se não me engano, esse aqui é um que tem a minha tela é bem pequenininha, então não enxergo direito, tá? Aqui, ó. Então esse artigo aqui, aparentemente estava tudo certinho, tá? Ele me deu o título, esse aqui é o autor, isso aqui é provavelmente a revista de onde saiu. Então eu vou olhar com mais detalhes. Eu clico no título, ele vai abrir então a telinha para eu editar os metadados, tá? E ele está me dizendo aqui que ele já botou na minha biblioteca o PDF e a referência. Mas, se vocês olharem aqui, ele está me dizendo que isso aqui é um report, tá? Isso aqui não é um report, isso aqui é um artigo de periódico. Então, eu vou consertar isso aqui, vou arrumar. Se eu souber mais se eu já vejo no arquivo, tá? No documento, se eu estou com a tela de leitura aberta ali, tá? Estou com o meu PDF aberto e essa janelinha do Mendeley está aqui no meu navegador me dizendo que não tem nenhuma informação, mas eu estou enxergando todas as informações do artigo, eu já posso copiar e colar o resumo, tá? Eu já posso fazer as correções nas informações do autor. Então, nesse caso aqui, eu acho que a única coisa que estava errada era o tipo de documento, tá? Mantive na pasta, atualizei e volto para a lista se eu quiser fazer um por um daquela lista ali que eu estava verificando, daquela minha pesquisa que eu tinha feito inicialmente ali no Google Acadêmico. Tá? Então, aqui, essa é a edição dos metadados. Outras informações aqui, então, isso aqui eu já fiz, né, mandei, então, no momento que a gente salva, a gente manda as informações ou atualiza as informações na nossa biblioteca web, tá? Como a gente falou antes, dessa parte de sincronização de informações, tudo que eu fizer utilizando o Web Importer, tá? No momento que eu abrir a minha versão desktop, ele vai puxar, então, tudo isso que eu passei o dia inteiro catando aí pela internet, tá? Usando o Web Importer, ele traz, então, para dentro do Mendeley Desktop no momento que a gente abre a versão desktop, tá? Então, no caso da biblioteca web, que é o Mendeley Web, a gente não tem a necessidade de ficar... Ele atualiza automaticamente, tá? É isso que eu quero dizer. Então, aqui, ele indica, né, o que ele já enviou para a biblioteca, que eu tinha falado, ele marca aqui, ó, enviei o PDF, enviei a referência, esse aqui também, e aqui ele diz, tá, tu quer dar uma olhada lá na tua biblioteca do Mendeley? Se eu clicar aqui, então ele vai abrir o Mendeley Web para eu dar uma olhada em como ficaram as coisas na minha biblioteca. Aqui, uma visão de um arquivo individual do Cielo, tá? Então, aqui vocês podem ver aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas eu estava na tela de leitura do artigo, tá? Então, aqui eu estava lendo o artigo, cliquei, então, no Web Importer lá, e ele me mostrou aqui, ó, esse artigo aqui, tá? Ele reconheceu as informações do artigo, e ele detectou aqui mais uma referência com o PDF também nesse artigo. Então, ele já reconhece dentro do artigo, você tem uma lista de referência bibliográfica, principalmente pela estrutura que o Cielo tem. Tá? Isso não vai acontecer em todas as bases de dados, mas numa base de dados que tem como o Cielo, porque o Cielo ele já bota os links nas referências do próprio artigo, eles já incluem os links para o PDF quando a outra publicação está dentro do Cielo também, tá? Então, nesse caso, ele já reconheceu aqui, então, que tinha mais uma referência. E aí, se me interessar, eu posso clicar aqui ou não. Mas, a princípio, nesse caso, eu só queria esse artigo mesmo que eu estava olhando, então eu vou clicar aqui para mandar ele para a minha biblioteca. Aqui, então, é como fica a nossa biblioteca, né? Uma biblioteca do Mendeley. Para quem começou agora, a biblioteca está vazia, então a biblioteca de vocês provavelmente não tem nada, tá? Mas uma biblioteca com mais documentos, ela fica assim. Então, aquele documento ali que eu mandei para minha biblioteca, ele já vai aparecer aqui, tá? Ele já apareceu aqui o documento. E aqui ele me mostra aqueles detalhes dos metadados.
Novamente aqui, ó, se eu não editei lá aquela hora, na hora que eu estou importando, não estava a fim de fazer isso agora, tá? No momento da importação, eu sempre posso fazer a edição dos metadados depois, que também é a mesma coisa que tem na versão desktop, tá? Alguma dúvida aí? Eu tô vendo o chat lá, tá cheio de coisas, mas acredito que não tem nada, né? Ninguém tá me falando nada. Tem Aqui, uma vale. pergunta da Vivian sobre o Web Importer. Às vezes não consigo carregar o PDF no Web Importer, mesmo o PDF estando disponível. Isso é normal? Utilizo geralmente o portal da CAPES. Eu acho que tu já respondeu isso daí. Sim, principalmente que no portal da CAPES, o portal da CAPES não é, né, gente? O portal da CAPES não considerem o portal da CAPES como um catálogo, tá? Ele mostra para vocês onde é que estão as coisas, mas não tem nenhum PDF na lista de resultados do portal da CAPES. Se ele diz ali texto completo disponível, vocês são obrigados a clicar e ele vai redirecionar, ele vai abrir uma outra janela, tá? E vai mandar a gente para outro lugar, para a base de dados onde aquele documento está disponível. Então é por isso que nem o Web Importer, nem quando a gente faz a exportação de resultados, tem como mandar o PDF junto. Tá? Então, no portal da CAPES, por padrão, vocês nunca vão conseguir que o Web Importer reconheça um PDF ali, porque os PDFs não estão ali na lista de resultados do portal da CAPES, tá? Então, aqui, a edição dos metadados, como eu tinha falado antes, é só clicar ali em editar e vocês já podem alterar as informações, tá? Também, se eu tivesse aqui, por exemplo, tá? Se eu tenho aqui os metadados, não só os metadados, tá? Mas eu só tenho, vocês podem ver aqui na minha lista, que eu só tenho 2 artigos, ó. Eu tenho dois artigos aqui, 2 referências que não tem o documento, tá? Então, aqui é super tranquilo no Mendeley Web de adicionar o documento. Então, da mesma forma que vocês fazem na versão desktop, que a Naline mostrou antes, que só arrasta o documento para cá, aqui eu também posso fazer isso. Ó. Então, eu posso clicar ali e aí arrastar aqui para essa parte aqui. Tá? Só arrastar aqui e o documento já fica vinculado, então, àquela referência que eu tenho. Aí, Na, na versão desktop, o pessoal está perguntando se, aqui no Face estão perguntando se eu tenho só a referência com os metadados e depois eu quero juntar o PDF. Tá? É isso aqui, você vai ali na área dos metadados e aí tem uma opção para incluir o arquivo, ou tu pode arrastar e largar em cima da referência da entrada que tu está trabalhando. eu tenho, o meu Mendeley está aberto aqui, mas eu tenho medo. Não, deixa assim, deixa assim. Porque a gente conhece que a tua conexão não é muito boa, deixa assim. Não, não, né? Não, melhor não. Tem muita competição em casa aqui, então. Aqui, então, mas é bem isso, tá? Aparece dessa mesma forma aqui, e daí tem o arrastar, da mesma forma que vocês podem arrastar o documento, tá? E já aconteceu comigo, de tu baixar, a gente vai falar depois de verificação de duplicatas, tá? Que ele permite que tu faça justamente isso. Aí eu tenho a referência sem nada 2 vezes, e eu tenho um PDF solto lá com os metadados tudo errado, tá? Mas é tudo o mesmo arquivo. Ele consegue reconhecer aquilo ali, vocês conseguem mesclar as informações e ficar em um só. Aqui, uma outra informação, tá? Então, vamos dizer, outra forma de vocês inserirem, então, dados dentro do Mendeley, tá? Então, a gente falou vocês inserem do computador de vocês, né? Arquivos que vocês já têm, puxam de bases de dados, puxam da internet, não necessariamente de bases de dados, tá? Mas de sites de editoras, ou de bases de dados, de portais de pesquisa, do Google, de qualquer outro lugar. E outra forma de inserir documentos, então, é quando a gente não tem o PDF, tá? Ou eu tenho o PDF e eu não consigo localizar aquilo em lugar nenhum, tá? Como é que a gente insere, então, manualmente uma referência? Por quê? Porque vocês precisam, né, naquela parte
primordial ali que eu falei antes, né? Gerenciamento de referências. Eu estou fazendo um trabalho, eu estou escrevendo um trabalho, mas tem um livro que eu vou citar, tá? O Tempo e o Vento, que eu só tenho, eu vou citar uma versão específica lá do Tempo e o Vento, que eu só tenho impressa, só existe impressa, não existe uma versão. Eu até posso digitalizar, mas a versão é impressa, entendeu? E eu vou usar a versão impressa, mas eu preciso colocar no meu trabalho. Então, eu preciso que aquela referência esteja dentro do meu gerenciador para eu poder fazer a indicação da citação no meu trabalho, tá? Então, como é que a gente insere? A gente pode editar, então, adicionar entradas manuais, tá? Então, aqui no Mendeley Desktop, em File, vocês colocam Add Entry Manually, ou então aqui, naquele botãozinho que tem, né, de adicionar ali, adicionar uma entrada manual, tá? As referências que a gente insere manualmente, tá? Aquilo que a gente tinha falado dos metadados, elas não têm metadados, né? Porque não é um arquivo digital, a gente está criando. Então, todas as informações são fornecidas por vocês. Então, tem que ser completo, tá? Porque aí é aquele problema, né? Por isso é importante, assim, se eu não sei fazer isso aqui direito, não sei como é que funciona, muitas vezes a gente pega um livro da biblioteca, não tem ele digitalizado, só porque pegou da biblioteca, tá? Baixa do catálogo da biblioteca, porque também a maioria das bibliotecas hoje em dia já tem nos seus catálogos uma indicação. O sistema de bibliotecas saúde é um. Tem ali, vocês podem exportar a referência para dentro do gerenciador de vocês. Tá? Daí não precisa nem preencher essa referência manual. Mas caso vocês não tenham e gostem, é bibliotecário que gosta de fazer isso, né? Ficar preenchendo referência manualmente, tá? Então, se vocês querem fazer manualmente, é só preencher os dados, preencher eles corretamente da forma, né? Porque tudo que vai aparecer nessa referência é responsabilidade de quem inseriu. Então, aqui, a sincronização da biblioteca, a gente falou ontem da sincronização, né? E hoje a gente vai repetir porque é bem importante. Como eu falei antes ali, vocês trabalhando na biblioteca online, ela vai naturalmente já se atualizar, tá? Então, eu estou trabalhando no Mendeley Web, lá na minha nuvem, estou mexendo nos meus arquivos, eu não preciso sincronizar. Quando eu entrar na versão desktop, a primeira coisa que quando eu abro o programa que ele faz é verificar atualizações que foram feitas na nuvem, tá? Verificou atualizações que foram feitas na nuvem, ele fica atualizado, os dois vão ficar iguais. Aí é que vem a diferença. Então, quando eu estou trabalhando no desktop, eu terminei de trabalhar, eu fiz modificações, eu tenho que sincronizar para ele mandar essas informações para a nuvem, tá? Porque as informações as alterações que eu faço no desktop não são atualizadas na nuvem automaticamente. Por quê? Porque a gente pode trabalhar, inclusive, offline na versão desktop. A gente não precisa estar conectado à internet para trabalhar na versão desktop, tá? Mas, se nós queremos acessar as informações na nuvem, nós temos que fazer essa sincronização. Tem algumas perguntas de bibliotecárias, né? Perguntando de software de gestão de bibliotecas que tem essa integração com o Mendeley, né? Não é integração com o Mendeley, gente. Não é integração, vai ter um botão de exportar ali. Vai ter um botão, algumas bases, acho que metabuscadores mais vão trabalhar com isso, serviço de descoberta vai ter. O Pergamon tem, quem trabalha com o Pergamon tem? Tem. Ele tem naquele catálogo. Sim, agora eu não sei se quando a gente pesquisa no catálogo geral, aquele na rede Pergamon, tem um catálogo que reúne todas as bibliotecas do Brasil que tem Pergamon. Se não me engano, já tem ali. Se não tem um botão específico de exportar referências, mas eu acho que ele tem um botão para exportar referências. O Sofia tem também. Na verdade, assim, ó, agora que vocês sabem que existe esse botãozinho de exportar, vocês vão começar a perceber ele nos lugares, nas bases, onde vocês pesquisarem, tá? Ele sempre esteve lá, mas agora ele vai começar, vocês vão prestar atenção nele. E tá meio na moda exportar referências, tá? Então, e essa exportação de referências é isso. Então, ele vai dizer, ou exportar referência não é necessariamente ter um botão do Mendeley. Só quem tem botão do Mendeley
é o Zevir, tá? Porque o Zevir é a dona do Mendes, então eles fazem propaganda do Mendes. Então, mas é exportar referência, exportar o formato RIS, exportar em BibTeX, todos esses formatos aí, a maioria dos catálogos. Aí todas as bibliotecas que utilizam o sistema de descoberta, tá? Os sistemas de descoberta, independente do software que elas utilizam, por exemplo, a URGS tem o EDS, tá? Que é da EBSCO. Então, na versão antiga do SAB, para quem é da URGS conhece, né? Que é o Aleph, com aquela carinha antiga do Aleph lá, não tem como fazer isso. Na versão nova, no SAB+, que a gente tem, que ele utiliza, então, o sistema de descoberta, ele tem um botãozinho ali específico que diz exportar referência. A biblioteca da PUC também, que utiliza, todas as bibliotecas, a USP, a Unicamp, todas as bibliotecas que utilizam o sistema de descoberta, que são aqueles, sistema de descoberta é aquele que faz a pesquisa geral em todas as bases de dados ao mesmo tempo que a pesquisa no catálogo, tá? Se a biblioteca da sua instituição tem isso, ela tem o botãozinho. Então, aqui a sincronização, eu acho que já está, né, bem claro. Sincronizem. Toda vez que vocês terminarem de trabalhar no desktop, sincroniza. Esqueci de sincronizar, abre de novo e sincroniza. Tá? Porque facilita muito o trabalho. Se a gente fica muito tempo sem sincronizar a biblioteca, a próxima vez que vocês abrirem a versão desktop, ele vai ficar umas 3 horas sincronizando, principalmente se vocês têm muitos documentos na biblioteca. Mesmo que não tenham muitas alterações, ele fica, porque faz muito tempo que tu não entrou, sabe? Daí fica lá. Então, não é difícil, é só apertar esse botãozinho bonitinho aqui e sincronizar. Metadados, vocês podem perceber que eu gosto muito de metadados, tá? Mas assim, ó, vocês não têm ideia de como é importante. Ou agora vocês já têm ideia, porque a gente já falou várias vezes, tá? É muito importante corrigir os metadados. Não quero fazer quando eu estou importando os artigos. Vou deixar para fazer quando eu estiver na hora de citar meus documentos. Isso aconteceu já comigo, aconteceu já com a Analim, provavelmente, tá? De tu se passou ali, e daí quando tu terminou o teu trabalho, tu emitiu a tua lista de referências, e daí tu começa a te dar conta que tem um monte de coisa errada na lista de referências. Por quê? Porque os metadados não foram colocados corretamente. Tá? Então, o nome dos autores está diferente, nesse artigo está com o nome assim, naquele artigo está com o nome assado. Então, é sempre bom fazer uma revisão e corrigir, principalmente os metadados principais, tá? Não digo assim, inserir resumo em todos os artigos, tá? Mas assim, título tem que estar correto, autor tem que estar correto, nome do periódico onde foi publicado, essas informações aí são muito importantes e tem que estar bem organizadas e corretas. Edição dos metadados dentro da versão desktop, tá? Então, aqui eu uso o Mac, tá? Mas é bem parecido, não tem muita diferença aqui, essa telinha, né, que a gente tem aqui da edição dos metadados. Então, aqui, ó, quando a gente clica num documento, independente dele ter ou não, tá? E isso vale para os documentos. Aqui eu tenho documento que tem PDF e documento que não tem PDF. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui, qual é a diferença? Como é que eu sei se o documento tem PDF ou não? Ele tem um íconezinho aqui de PDF bem bonitinho, tá? Então, esse aqui eu não tenho PDF, tá? Esse aqui eu tenho PDF. Se eu clicar nesse aqui, ele vai me mostrar também essa janelinha aqui, que é a janelinha de edição. E muito importante, toda vez que a gente manda coisa nova para nossa biblioteca, ele sempre apresenta, ele fica com essa tarjinha amarela aqui para me avisar que tem coisas que eu tenho que revisar, tá? O que eu não revisei ainda, que é coisa nova que eu inseri na biblioteca que eu tenho que revisar. Não necessariamente porque os dados estão incorretos, tá? Mas ele avisa que é bom dar uma olhadinha para verificar. E aí aqui eu vou dizer, não, tá tudo certo com esse documento, ou eu vou dar uma olhada e fazer as correções, tá? Ele tem umas funções também bem boas. Isso aqui funciona tanto para documentos que têm PDF, quanto só a referência, tá? E ele tem umas funções bem boas, tá? Nem sempre elas funcionam 100%, mas que é, então, essa aqui de pesquisa, tá?
Se eu clicar aqui para pesquisar, ele vai pesquisar, então, na biblioteca do Mendeley. Esses documentos que eu preciso revisar, eles ficam na minha lista, então, de documentos da biblioteca do Mendeley. Então, aqui eu tenho várias pastas que eu criei, mas tem algumas pastas que são padrão do Mendeley, tá? As pastas padrão do Mendeley são essa aqui de todos os documentos, que é tudo que eu colocar na biblioteca vai aparecer nessa lista. Os documentos recém-adicionados, tá? Então, as últimas coisas que eu adiciono, ele bota automaticamente nessa pastinha aqui. Deixa eu aumentar para tão pequenininho. A pastinha de favoritos, que é aquilo que eu favoritei. Então, aqui tem dois, ó, favoritados meus. Então, essas duas coisinhas aqui já estão na minha pasta de favoritos, tá? Isso aqui são as pastas, são pastas ou, vamos dizer, pastas padrão do Mendeley, tá? E essa aqui, Needs Review, que é o que eu estou vendo agora, que é o quê? Para essa pasta vai tudo que o Mendeley identifica que é novo ou que tu nunca mexeu, que tu colocou ali, tu nunca fez nenhuma revisão, tá? E não colocou nenhuma informação sobre se estava correto ou não aquele artigo. Então, essa pastinha Needs Review, a minha, vocês podem ver como, né, tá sempre bem cheia de coisas para revisar. Então, aqui. A de todos nós. Então, fiz aqui a revisão. Cliquei em um que eu já vi de cara que ele estava todo errado, tá? Então, aqui, ó, não tem local, não tem data, não sei o que, tá tudo errado. Cadê o título dessa coisa? Não tem. Então, aqui, o que ele vai me mostrar? Tudo que está dentro daquela pastinha, Needs Review, vem com essa tarjinha amarela aí, tá? E aqui, uma funcionalidade que tem é eu clicar, então, para pesquisar no catálogo do Mendeley. O que é o catálogo do Mendeley? O catálogo do Mendeley é um catálogo de todas as pessoas que utilizam o Mendeley desktop ou web, tá? Então, ele vai pesquisar para ver se outra pessoa tem no seu catálogo aquela referência ali, e se ela tá, e daí ele vai te mostrar, ó, tem essa versão aqui, ó, tu quer arrumar o teu automaticamente de acordo com essa versão que eu achei aqui? E aí ele já corrige as informações para você. Isso é muito útil quando a gente não tem o PDF, tá? Quando a gente tem o PDF, ou tá tão errado que vale mais a pena tu buscar a informação de outro lugar, tá? Mas eu sempre prefiro, se eu tô com o documento ali, né? Então eu vou pegar e vou corrigir de acordo com o documento, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu tinha o documento, eu abri o documento e eu selecionei aqui e fui preenchendo, então, os dados um a um, porque eu tô vendo aqui, né, o nome é esse, então esse aqui não tinha título, não tinha nada, tá? Eu coloquei, então, todas as informações, preenchi, e aí não tem nenhum botão de salvar nem nada, tá? A gente só coloca as informações, digita ali, e elas já estão salvas automaticamente no documento, tá? É aqui que eu coloquei, então, para vocês completarem a pesquisa via rede Mendeley. A edição dos metadados. Então, aqui eu abri essa janelinha aqui, tá? Não tem como caber na tela, porque ela é gigantesca, de todas as possibilidades de campos que a gente tem para preencher de metadados. Isso aí eu falei ontem, né, que na versão nova, no Reference Manager, eles reduziram bastante a quantidade de campos que tu pode preencher para nessa edição de metadados, tá? Então, aqui, eu dividi ele todinho para vocês verem, né? Então, aqui, além dessa funcionalidade que tem ali em cima, então, quando eu estou fazendo, né, eu quero revisar o artigo, eu não tenho nenhuma informação, eu quero ver se isso aqui tem lá na rede Mendeley. Então, aqui eu tenho um artigo, ó, tem vários campos que eu posso preencher, tá? Então, esse aqui é um artigo que está com as informações bem completas. E aqui embaixo, tá? São informações que são normalmente extraídas de documentos, tanto de documentos quanto de referência, tá? Que são algumas identificações automáticas que vêm com os metadados. Principalmente artigos ou documentos que a gente tira de base de dados, tipo Scopus, Web of Science, bases de dados americanas ou internacionais, tá? Essas bases de dados, elas são um pouco mais qualificadas, vamos dizer, e aí eles sempre extraem mais informações. Então,
pode vir o DOI do documento, tá? Vem esse outro aqui que eu não faço ideia do que seja, ISBN, ISSN, quando é um periódico, tá? Esse aqui eu também não lembro o que é. E quando tem esses dados, ou quando eles estão vazios, na verdade, tá? Aparece, então, essa opção aqui, ó, que é uma lupinha. O que significa isso? Que eu posso, então, pesquisar por esse número aqui e ver se eu consigo obter tanto o documento na íntegra, tá? Se ele estiver disponível, quanto complementar as informações. Essa coisa do documento da íntegra vai depender muito de eu ter acesso ou não àquele documento, tá? Então, por exemplo, se eu for, vou dar o exemplo da URGS, tá? Aqui, para a gente conseguir acessar a base de dados internacional, muitas das bases de dados que são pagas ou que são com acesso via portal da CAPES, para a gente conseguir acessar, você tem que estar acessando via proxy, tá? Ou via café, tá? Para acessar o portal da CAPES. Então, se eu estiver utilizando o Mendeley, mas o meu computador estiver configurado para acessar o proxy naquele momento ali, então se eu clicar num botãozinho desses aqui e ele encontrar dentro de uma base de dados que a URGS tem acesso, eu já vou conseguir baixar aquele PDF. Na maioria das vezes a gente não vai estar fazendo, não vai estar trabalhando dessa forma, tá? Então, para conseguir o PDF em si por aqui é um pouco mais difícil, a não ser que seja de acesso aberto, tá? Então aqui também tem, ó, aquele botãozinho que a gente estava falando, o adicionar arquivo, tá? Então, é bem pequenininho aqui na versão web, tá? Na versão desktop, e é aqui que a gente vai largar o arquivo. Vamos dizer que eu tenho o arquivo na minha pasta, lá, tá? Eu tenho o arquivo, eu consegui o arquivo, eu quero botar, só tinha referência, eu consegui o arquivo, é ali que a gente vai colocar. Então, o adicionar arquivos fica bem... Onde é que está ele? Aqui não aparece. Mas ele fica mais para baixo ali na tela. Daí a gente só clica ali e consegue adicionar o arquivo. Vou voltar aqui, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, né, de uma pesquisa, então eu usei essa pesquisa aqui no DOI, tá? E a diferença que fez foi que ele sabia, por exemplo, outras informações, assim, da data de acesso. Ele acrescentou, então, onde tem disponível o documento. Isso só por eu ter feito a pesquisa utilizando. E aqui, claro, o Wiley, né, vocês devem saber, mas não é pago também. Mas ele já me deu uma dica aqui. Então, tem disponível na Wiley. Eu já sei que se eu me conectar, ou se eu entrar mesmo na base de dados da Wiley, pela URGS, tem coisas que a gente tem acesso. Então, eu já tenho uma forma de obter aquele documento, tá? Que era algo que eu não tinha, uma informação que eu não tinha antes. Então, são outras formas de pesquisar, utilizando, então, essas ferramentas internas do Mendeley. Vou baixar aqui. Bárbara, Fala. tem uma pergunta aqui da Maria Emília. Essa busca no catálogo essa busca aí no catálogo do Mendeley, se vai buscar só nos perfis públicos ou em todos os usuários? Para completar as informações dos metadados. Eu não sei, eu acho que ele pesquisa em toda a rede Mendeley, tá? Ele não vai pesquisar, porque assim, ó, a nossa, não existe, isso aqui não é perfil. O perfil, na verdade, é mais para tu ter visibilidade como pesquisador, né? Eu acho também que ele busca em todos os usuários. Ele busca em todos os usuários da rede Mendeley, tá? Então, os catálogos de todos os usuários da rede Mendeley, porque ele não vai me dizer de onde ele tirou a informação, ele não vai me identificar, assim, ou ele não vai me dizer assim, ó, fulano tem esse arquivo na íntegra na base dele. Ele só vai me dizer que aquela referência foi encontrada essa referência aqui. Vê se é o mesmo que tu tem aí na tua base, tá? Ele dá como uma opção, ele não altera automaticamente as informações, tá? Ele acrescenta informações automaticamente aqui. Se eu fizer essa pesquisa aqui nesses campos aqui, se eu clicar no DOI e ele obtiver a informação do DOI, que ele verifica que não tem ali nos campos que eu já tinha preenchido, ele já vai colocar as informações. Agora, quando eu coloco lá procurar na rede Mendeley, na verdade ele me redireciona
para o Mendeley Web, e aí ele me mostra o arquivo, a referência, para eu verificar se aquele documento é o mesmo. E daí eu posso importar aquela referência para dentro da minha biblioteca. Ou não, né? Mas ele não diz de onde ele tirou, quantas pessoas têm aquela referência. Eles têm esse tipo de dados, sim, tá? E eles fazem esse tipo de... por exemplo, eles indicam para algumas pessoas, a gente vai falar depois também das minhas publicações, eu não lembro se é hoje ou se é amanhã, ali. Mas Eu tem acho que é amanhã que a gente entra nessa parte mais. isso, tem um lugar que a gente pode dizer assim, eu publiquei tais e tais artigos. Então, ele te diz, ou dizia antes, tá? Quantas pessoas tinham, em quantas bibliotecas a Rede Mendeley estava presente, tá? O teu artigo estava presente, em quantas bibliotecas, tá? Então, sim, eles passam essa informação, eles só não indicam quem é a pessoa, então independe de estar público ou privado, né, a biblioteca. Aqui, então, as correções manualmente, né, eu fiz, o que eu parei? Que era o que eu já tinha falado ali, né, do clica no link aqui, tem outra forma, então, de obter as informações, tá? Porque aquele catálogo, aquela versão lá que eu mostrei para vocês, para verificar no catálogo Mendeley, é quando a gente está verificando especificamente os arquivos que estão dentro daquela pasta Needs Review, tá? Que é quando a gente está realmente fazendo uma correção de arquivos, tá? Aqui eu estou lendo um arquivo que já estava revisado, mas ainda assim, e daí ele sempre vai me mostrar essa opção aqui, deixa eu aumentar, porque está minúscula, tá? Que é para verificar a entrada desse arquivo na rede Mendeley. Tá? Então, esse aqui eu já tinha corrigido, vocês lembram, né, que ele estava todo vazio, tá? Então, aqui eu fiz todas as correções e marquei lá, não precisa mais revisar, porque eu já arrumei ele todinho. Mas aí, então, eu cliquei aqui, ele me mostra depois para eu ir na rede Mendeley ver como este artigo está catalogado, vamos dizer, na rede Mendeley. Então, eu clico ali em View Research Catalog Entry for this paper, e aí ele mostra aqui como é que ele está lá no Mendeley. Ele tem várias informações, inclusive, se eu não tivesse, no caso eu já tinha o PDF, mas se eu tiver feito uma revisão, eu vou poder, então, verificar se não tem esse PDF lá no Mendeley, ou se o Mendeley pode me dizer aonde eu consigo aquele PDF, tá? Então, aqui, como esse é um artigo Open Access, vão dizer que eu não tivesse, eu já tinha a possibilidade de baixar ele aqui, ou então só adicionar para minha biblioteca a referência, tá? Ou se eu não quero fazer nada, ele dá outras informações aqui, ó. Aqui mesmo, tá? Na rede Mendeley, eles também permitem fazer essa, tá? Aqui eu posso baixar a minha referência e aqui tem aquela ferramentinha que é para mostrar como fica, então, a citação em diversos formatos. Obviamente não tem a BNT, tá, gente? Então, BNT nunca tem. Aqui, mais alguma pergunta aí, Linda? Aqui? Não. Daqui exatamente não, Vai. mas tem uma pergunta do Face, da Isabel Godinho, perguntando quando baixa o Mendeley, automaticamente ele busca os documentos no meu computador. Não. Quando Não, tu baixa o Mendeley, tu escolhe o que tu vai colocar no teu computador. é O que a que tu vai Analisa vai colocar no... falar um negócio agora que é quase isso. Mas baixar, mas tu tem que configurar ele para fazer isso daí. Não, ele não vai fazer uma coleta automática e colocar todos os teus documentos ali. Não é inteligência artificial, tá? Não, ainda bem que ele não faz isso, já pensou? Que horror. Não, não faça isso. Tá? Não façam isso. Sim, gente, assim, ó, muito cuidado, tá? Quando eu aprendi a usar o Mendeley, eu me empolguei. Eu já estava fazendo mestrado, tinha começado o mestrado, tá? Mas eu já tinha feito outros cursos, então eu tinha toneladas de documentos organizados em pastas no meu computador. E aí o que eu fiz foi isso, eu instalei o Mendeley e eu simplesmente arrastei as minhas pastas. Tinha uma pasta que se chamava Biblioteconomia, tá?
que era linda, maravilhosa, que tinha, assim, desde livros até apresentação PowerPoint, até foto, Os PowerPoint de aula foi tudo para dentro do Mendeley. entendeu? Até normas da BNT, que até hoje eu não consegui me livrar de todas elas, da minha biblioteca do Mendeley, tá? E aí, assim, ó, ficou um absurdo. Porque tu não consegue, daí ele não consegue reconhecer metade daqueles arquivos PDF horrorosos lá, daí fica tudo sem metadados, tu passa anos tentando corrigir, que aí o que que eu fiz? Eu deletei, desinstalei, deletei a pasta e comecei do zero de novo. Então, Desliga as regras básicas para qualquer tecnologia funcionar. Desliga, liga de novo, tira e assopra, né? Aquela coisa. Pessoal old school só que vai entender o tira e assopra. Pessoas que jogavam videogames de cartucho. tire só, exato. Acho que é isso. Então tá, isso é pra ti agora, ali. Vai que é tua. Eu não sou uma grande fã das pastas, tá, gente? Eu sou mais das tags. Mas visto que o Mendeley vai tirar as minhas tags, eu tô muito chateada com isso, né? Temos as pastas. Como é que funciona? A gente pode organizar. Quem já tem os seus arquivos no computador provavelmente já tem uma organização nas suas pastas, né? Então, tipo, é, que nem a Bárbara falou, biblioteconomia e aí as disciplinas, mestrado e as disciplinas, né? Vocês têm uma organização em pastas ali dentro. E aí, dentro do Mendeley, a gente também pode manter essa organização em pastas. Então, aqui no cantinho, tá? Onde tem já essa pré-organização em pastas que ele cria, eu posso criar pastas, tá? Aqui embaixo tem o Create Folder, e aí vocês vão criando a pasta que vocês quiserem aqui, tá? Até onde eu vi, até onde a gente chegou, não tem o limite de pastas. Cria a pasta, seleciona a pasta, então eu criei uma pasta CSL, selecionei ela, tá? E aí, quando eu seleciono ela, vai abrir aqui a pasta, ó. Aqui em cima ele sempre vai mostrar onde que eu tô, tá? Que arquivo, que pasta, que documento que eu estou abrindo aqui. Qual dessas pastas, se é de todos os documentos, se é dos favoritos, tarará, ele vai me mostrar aqui em cima aonde que eu estou. E aí, mesma coisa de antes. Seleciona o material da tua pasta do teu computador, solta e arrasta para dentro do Mendeley, tá? Barbada, gente. Bem tranquilinho isso aí. Ou vocês podem pegar. Ó, aqui eu tô todos os documentos, tá? No feed geral ali do Mendeley. Quero que esse material vá para dentro de uma pasta específica, segura, arrasta e solta dentro da pasta específica que vocês quiserem, tá? Tranquilo, bem facilzinho. Então aqui mostra de novo, ó, dentro da pasta, a pasta que eu quiser. Aqui em cima está mostrando a pasta que eu tô, clica na pasta, aparece o nome da pasta, a pasta que eu quiser, e aqui o documento que eu arrastei e soltei ali para dentro, tá? E na versão web também, mesma coisa. Cria aqui do ladinho, criar as pastas, cria a pasta, seleciona. Aí na versão web vai aparecer para tu fazer o upload dos documentos ou arrasta e solta dentro da pasta, tá? Isso aqui agora, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso aqui é uma das coisas que eu amo no Mendeley, tá? Que é a pasta monitorada ou Watch Folder, tá? Gente, prestem atenção que esse aqui ele parece meio esquisitinho no começo, mas ele é maravilhoso, vocês vão ver só. Eu posso selecionar, teve essa pergunta do Facebook, né? Se o Mendeley vai catar todos os meus documentos do computador e vai jogar para dentro dele. Ele não vai fazer isso. Mas a gente pode selecionar uma pasta para tudo que eu baixar da internet ou da onde eu tirar e colocar naquela pasta, o Mendeley vai puxar automaticamente para dentro dele. Então, ele não faz isso sozinho, tá? Mas a gente pode selecionar uma pasta para isso. Nunca selecione a pasta de downloads para isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Senão qualquer coisa que vocês baixarem na internet, qualquer foto, qualquer coisa, ele vai puxar para para dentro do Mendeley. Então, como é que a gente vai criar essa pasta monitorada, essa pasta mágica que vai colocar tudo automaticamente? Eu não preciso arrastar e soltar, eu não preciso fazer adicionar arquivo, o Mendeley vai fazer isso para mim.
Onde é que eu vou? Começando a explorar um pouquinho mais as ferramentas do Mendeley aqui. Mendeley Desktop, Tools. E ali dentro do Tools eu vou em Opções, tá? Aqui em Opções ele vai abrir uma série de recursos, tá? Pra gente. Daí vocês clicam aqui em Watch Folders. E aí vai mostrar a organização de pastas do computador de vocês, tá? Essa aqui é uma organização dentro do meu computador. Eu criei uma pasta já, antes eu vou lá e crio uma pastinha mágica, tá? Eu criei uma pastinha dentro dos meus documentos que se chama a Mendeley, tá? E aí eu vou abrir aqui no Watch Folder, vou navegar dentro das minhas pastas e vou encontrar essa pasta que eu criei para ser minha pasta monitorada do Mendeley. Feito isso, tudo que eu baixar no meu computador, eu posso fazer a opção do download e direcionar para aquela pasta, ou eu posso já, estou com minha pasta aberta, estou fazendo já a seleção dos arquivos, o que que vai, o que que não vai. Ah, isso vai. Então, isso vai para essa pastinha do Watch Folder. Pode criar no desktop, pode criar dentro dos documentos, né? Façam onde vocês quiserem. E essa pasta é legal porque ela também já serve meio que como um backup para dentro dos materiais que vocês têm. Porque o Mendeley é maravilhoso, ele é mágico, ele faz coisas incríveis, mas sempre tem um backup, gente. É muito importante. O backup salva vida. O pessoal que já escreveu sua TCC, dissertação, etc., sabe, né, como é importante ter um backup sempre. Ok? Dúvidas até aí, gente? A gente está com 46 pessoas no chat, mas vocês estão muito silenciosos hoje. Tá? Então, podem ir mandando as perguntas que vocês tiverem por aqui. A nossa apresentação já está se encaminhando para o final aqui. E aí, depois que a gente fizer todo esse trabalho no Mendeley, né? Então, a gente criou o Mendeley e aí hoje a gente vai alimentar ele. Depois que eu fiz essa alimentação toda, criei a minha biblioteca, é legal a gente fazer uma verificação de duplicatas, tá? Quem nunca baixou mais de uma vez o mesmo material? Né? Tô navegando na internet, achei esse artigo é ótimo, vou baixar. Semana que vem vai lá de novo e baixa de novo. E não leu nem a primeira vez, né? Mas todo mundo já fez isso, né? Tem um mesmo documento mais de uma vez, já baixou um documento mais de uma vez. Depois que vocês fizerem, criarem o Mendeley de vocês, estiver um pouquinho alimentado, tá, Márcia, já vou ali. Vocês vão aqui em verificar, de novo, em Tools, tá? Ferramentas, verificar duplicatas, tá? E aí, com base nos metadados que vocês já organizaram, ele vai mostrar que existem duplicatas dentro do meu computador. Então, aqui eu já consigo ver, ó, olha, esse aqui já está duplicado. A gente já vê, esse aqui está na pasta todos os documentos, tá? Mas aqui eu já consigo ver, que tem um material que está duplicado. Quando eu vou ali em verificar duplicatas, ele vai me mostrar que esse material, na verdade, ele está duplicado realmente 2 vezes, tá? Quando vocês fizerem isso, vai aparecer aqui uma setinha para o lado, e aí quando vocês clicam na setinha, ela vai abrir embaixo os documentos duplicados. Então pode aparecer uma lista de vários materiais, e aí vocês clicam aqui no cantinho e ele vai mostrar. Não tem 3 vezes esse material, tem 2 vezes só, tá? E aí aqui do ladinho, na área dos metadados, ele vai indicar para vocês os dados que tem em comum e diferente entre os 2 artigos, tá? E aí vocês vão confirmar a mescla desses 2 documentos ou não. Diga, meu bem. Não, nada. Documento aí, ele não tinha nenhum, tem um negócio de marcar, né? Pois não tem nenhuma. Não, ele disse ali que não tinha nenhum. Sim, porque eu peguei o mesmo arquivo e larguei 2 vezes só para criar essa. Ai, que biblioteca organizada que tu tem no Mendeley, até parece que não tem duplicata, né? Por tantas vezes que já acabaram minhas duplicatas, tá? E uma coisa que sempre acontece no meu Mendeley com as minhas duplicatas, eu tenho um arquivo que é o volume 1 e volume 2 de um seminário, tá? E o Mendeley sempre me mostra que é um material duplicado, porque ele tem o título igual, o ano igual, tudo igual.
A única coisa diferente é que é volume 1 e volume 2. E aí eu tenho que cuidar que toda vez eu tenho que marcar, não é uma duplicata, não quero unificar esses registros. Sim, mas Tá? ele vai colocar assim, ó, por exemplo, ali que tá aparecendo, ó, confiança no Mendeley, arrasta ali na linha para outra. Aí. Tá? Aqui. Ali é o nível de confiança que o Mendeley tem de que esses documentos são idênticos. E aqui, ó, vocês podem ver que está todo preenchido, ele está 100%. No caso do documento da Annalyn, ele não ia ficar 100%, ele ia ficar tipo 90%, tá? Porque tem um campo que está diferente. Então, ele já ia indicar assim, ó, pode ser, é bom tu dar uma olhada, né? E ele sempre tem que conferir justamente por isso, porque pode ser diferente. O que que ele mostra? Então, se eu clicar nesse primeiro documento aqui, ele vai me mostrar ele aqui, e daí vai estar marcado, vai estar clicado aqui, todos os documentos que são iguais, tá? Todos os campos que estão idênticos, tá? Então, quando eu cliquei aqui, ficou tudo marcadinho em azul. Eles estão iguais realmente, né? É óbvio, é o mesmo documento. Então. A tua biblioteca é muito organizada, então não preciso de verificação de duplicatas. Linda! Muito bem. Mostrar. Que bibliotecária que tu é. Essa é a minha biblioteca vitrine, né? Não é a verdadeira. Tá, gente? Isso aí, daí vocês vão fazer a verificação. Cuidem quando forem unificar esses registros. Tem umas perguntinhas aqui do Face. Ah, tá, que bom, porque meu celular acabou a bateria, daí morreu meu Face. A Márcia mandou aqui. Como fazer, na organização dos metadados, como fazer para que a citação e referência fiquem corretas no Word? Vai editar os metadados. Vai clicar lá na parte dos metadados do Mendeley. Eu vou voltar lá, acho que é lá no segundo slide que a gente está. Sim, mas é que tem duas coisas, essa pergunta pode ser duas coisas. Uma é assim, ó, citações, a gente vai falar das citações e referências na quinta-feira, tá? É o dia do editor de texto. Então a gente vai falar profundamente não, né, gente, mas assim, o que der para falar profundamente 1h30. Então, assim, as informações que vão aparecer na citação, ou seja, o que aparece na chamada da citação, sobrenome do autor, que é aquilo que aparece lá no meio do texto, e a data, tá? Ou na referência bibliográfica, todos aqueles dados que formam uma referência bibliográfica, que é o nome do autor, título, local onde foi publicado. Local, eu quero dizer, assim, é uma revista, é um livro, tá? Editora, local físico e data de publicação, tá? Esses dados têm que estar corretos dentro do Mendeley, porque senão, independente do formato de citação que vocês forem usar, eu vou citar a APA, eu vou usar a BNT, eu vou usar blá, 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 seja lá o que for, porque a vantagem, né, também do Mendeley ou dos gerenciadores de referência em geral é que eles permitem que a gente transforme o formato de citação num clique, né? Então, tu faz o teu trabalho num formato e depois tu transforma ele em outro formato de citações, tá? De apresentação de citações e referências. Tá? Então, assim, quando a gente fala de metadados é para que esses dados estejam corretos. Então, que o nome do autor esteja correto, que o título do artigo esteja correto, que a cidade de publicação esteja escrita da forma correta, tá? Essas informações têm que ser corrigidas nos metadados. A apresentação daí depende de formato, de citação, tem algumas limitações a respeito da BNT, que daí a gente também vai falar alguma coisa lá na parte do editor de texto. Isso. A nossa apresentação que a gente tinha para falar hoje, em geral, do Mendeley, era isso, tá? Eu vou interromper a gravação, a gente vai continuar respondendo algumas perguntas aqui do Face daí. O formulário de avaliação a gente mandou aqui no chat, tá? Então, pedimos para vocês encarecidamente que respondam ele. Deixa eu pausar a gravação aqui. E aí, que as pessoas precisarem. Aí, essa pergunta aqui, quando eu guardo os metadados com os PDFs, eu posso encontrar isso no meu computador? Eles ficam em algum lugar do computador, tem que dar uma olhada nos arquivos do Mendeley, eu não sei responder isso de cabeça agora.
Não existe guardar dados com metadados, tá, gente? Metadados com PDF. Os PDFs, né? Os PDFs ficam em algum lugar. Ele não é um arquivo separado, é o que eu falei no começo, assim, ó. Então, todo arquivo digital, vocês já viram foto? Foto é o que a gente está mais acostumado a ver. Se vocês abrirem uma foto no Google Fotos, na web, e vocês clicarem no link que tem na lateral direita, ali, se não me engano, esquerda, direita, tá, um dos lados, que é informações, ele vai dizer qual foi a câmera que tirou aquela foto, a data em que a foto foi tirada, tá? Isso aí são metadados. Esses dados, eles estão embutidos naquele arquivo digital. Então, todo e qualquer arquivo digital, que é um documento digital, né? Eu não sei nem como explicar diferente digital. Isso tudo está embutido. O que o Mendeley faz, ele lê essas informações embutidas no arquivo, tá? E documentos, quando a gente cria, quem publica revista, tudo, tu pode manipular esses dados para que eles venham mais certinhos, entendeu? Então, tu pode manipular os metadados para que tenha o nome do autor nos metadados, para que tenha o título nos metadados, para que tenha uma indicação do tipo de documento que aquilo ali é, a qual ele está vinculado a uma revista maior do que aquele documento. E tem gente que não faz nada, simplesmente salva o arquivo, transforma num PDF, que é o que a gente faz geral, né, com os nossos PDFs. Ah, tem que mandar o meu trabalho, professor, tem que estar em versão PDF. A gente salva o doc em PDF e manda para o professor. Porém, esse documento também tem metadados. Ele normalmente tem o nome para quem tem versões legais de editores de texto, ele vai ter o nome do editor de texto para quem aquele documento estava registrado, a data de criação do documento, normalmente a data da última alteração daquele documento. E a gente nem sabe disso, né? Mas a gente pode fazer com que quando a gente salva a versão PDF, a gente pode fazer essas alterações, a gente pode, dentro de um documento Word mesmo, escolher quais são os dados que a gente quer que apareça. Então, esses documentos, em geral, não são anônimos, tá? Eles deixam rastros, e esses metadados, eles estão incluídos ali. Então, se eu salvar, talvez tu está querendo dizer assim, que tu tem a referência, que é uma coisa, tá? A parte que é só a referência de um livro, e tu tem o arquivo separado na tua biblioteca. E daí eles vão estar ali, vai aparecer a referência sem PDF, e o PDF, talvez com os metadados corretos, com a referência ali, tá? Porque quando o Mendeley puxa os dados do PDF, ele gera informações sobre aquele PDF. Então, tudo que tiver nos metadados, ele vai reconhecer. É muito comum, por exemplo, que eu falei, né, que eu tenho um monte de normas da BNT dentro da minha biblioteca. As normas da BNT não vêm sem nada. Primeiro que não é um livro, né? Ela tem um formato todo torto lá, e não tem autor, não tem nada. Mesmo assim, ele sempre puxa como a BNT, tá? Ele puxa como Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Autor, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porque isso já está embutido no arquivo. Tá? Então, eu ficava assim com 50 mil duplicatas lá, porque era tudo Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem uma última pergunta aqui que é sobre o backup. Backup ali no Mendeley, vocês vão lá no menu principal, Help, tem uma opçãozinha ali, fazer backup, tá? E aí vocês conseguem fazer o backup do Mendeley de vocês. Sim, é importante também vocês deixarem configurado para que ele salve uma cópia de todos os arquivos dentro de uma pasta no desktop de vocês. Que ele vem automaticamente para fazer isso. Tá? É uma configuração ali que tem nas pastas, na configuração de pastas, que tu diz que sim, que tu quer que ele mantenha uma cópia do arquivo no teu desktop. Isso já é uma forma de fazer o backup. Isso. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenham gostado. Espero que estejam desmistificando o Mendeley, que, né, a coisa vai andando, vai ficando mais simples. Ele é bem intuitivo. Vocês vão vendo que vai ficando bem mais simples de mexer daí. Nos vemos amanhã.
Obrigada pela presença de todos. Tchau, gente.